Sabemos que o mundo espiritual é tão real quanto o mundo físico, e por isso devemos sempre estar atentos nessa área mais importante da nossa existência. E contra inimigos invisíveis, devemos lutar com armas invisíveis, pois senão seremos totalmente destruídos e fracassaremos em nossa vida espiritual. O Satanás tem se aproveitado de crentes despreparados e que não levam isso a sério. Peço que já vai deixando seu joinha, se inscreva no canal e ative o sininho que o assunto de hoje irá te edificar. Amém? Muitas famílias cristãs estão sendo fortemente atacadas no âmbito espiritual, pois têm pecado em não estar em comunhão com Deus e estão perdendo em feio para o exército das trevas. E isso não pode acontecer de maneira nenhuma. Muitos acham que podem bater de frente com o sobrenatural sem estarem preparados, e isso é muito perigoso. Uma simples oração para alguém endemoniado já pode te fazer passar um grande sufoco. Se você brincar com Satanás sem estar preparado espiritualmente, certamente vai se dar muito mal, pois apenas na presença de Cristo podemos vencer as obras das trevas. Por isso, é importante você estar ciente e ficar até o final desse vídeo para saber quem de fato é Satanás e a gravidade de se estar despreparado diante de tamanho perigo. A primeira coisa que você precisa saber sobre Satanás é que ele sabe das suas fraquezas, e isso está em Tiago, capítulo 1, verso 14 e 15. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Pois então, nesse texto fica claro que cada um tem seu ponto fraco para o pecado, e Satanás, como um ser tão astuto, se aproveita disso e arma estratégias de acordo com isso, induzindo assim uma pessoa ao erro. Não pense que ele virá em formas grotescas ou tentando em áreas que você tem domínio. Muito pelo contrário, ele virá como promessa tentadora, indo diretamente no seu ponto fraco, e sem que você perceba, ele te derruba. Pense naquela área que você é mais fraco e analise de que maneira você foi levado a cair. Pois então, agora você precisa saber que isso faz parte do agir dele, e que ele vai usar a mesma estratégia se você não se guardar nessa área. E sabemos que a única coisa que nos distancia de Deus é o pecado. Por isso é tão grave estarmos despreparados, e precisamos saber como nos defender desse ataque violento. E a solução se encontra aqui em Mateus capítulo 5, verso 29. Se o teu olho direito o fizer pecar, arranque-o, lance-o fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ser todo ele lançado no inferno. O que você também precisa saber é que nossa natureza é pecaminosa devido à queda de Adão e Eva, e por isso devemos fugir de onde somos tentados. O texto fala de maneira figurada do olho, nos dizendo para nos livrarmos daquilo que nos faz pecar. Feche essa brecha agora, senão Satanás vai sempre te derrubar nessa área. Ele vai te induzir a fazer as mesmas coisas e vai tentar colocar na sua cabeça que Deus aceita, quando na verdade Deus abomina, e você deve parar imediatamente. Na Bíblia, Cristo é claro em dizer que sem santidade ninguém o verá, e santidade é levar uma vida através do Espírito de Deus, em comunhão com Ele e não na nossa natureza pecaminosa. E isso ocorre quando estamos em constante oração, leitura da palavra e jejum. Por isso, a importância de sempre estarmos vigilantes. E apesar de não ler nossos pensamentos, Ele também escuta tudo o que a gente fala. Dê uma olhada nesse versículo que fica em Gênesis capítulo 3, verso 1. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Viu, irmãos? Satanás estava atento ao que Deus tinha dito a Adão e usou isso como arma para derrubá-los no Éden. E isso é muito perigoso. Às vezes pensamos que estamos imunes a ataques por não termos feito nada de perigoso, mas esquecemos que estamos usando as palavras erradas e expondo nossos sonhos e planos para as pessoas erradas. E isso mais tarde será usado contra nós mesmos,
pois Satanás usará essas pessoas para tentar nos desanimar e até nos humilhar. Então tenha muito cuidado com o que você diz e com quem você divide segredos, pois na Bíblia existem muitas pessoas que foram destruídas desse jeito. E também tenha muito cuidado para não falar besteiras e palavrões, pois o Espírito Santo se entristece e o mal acaba entrando em sua casa por essa brecha que você abre. A Bíblia nos adverte disso em Efésios capítulo 4, verso 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra que cause destruição, mas somente a que seja útil para a edificação, de acordo com a necessidade, a fim de que comunique graça aos que a ouvem. Nessa área ele já destruiu e continua destruindo muitas pessoas que não sabem guardar a língua. As nossas palavras têm muito poder, e toda vez que elas são usadas da forma errada, causam muita dor e sofrimento. Outras trazem até maldições. Muitas pessoas chamam até nomes de demônios quando estão nervosas, e não sabem o tamanho da brecha que estão dando, pois os espíritos malignos se aproveitam disso e começam a agir e a atormentar os moradores da casa. Se você faz isso, é melhor parar imediatamente, pois além de afastar o Espírito Santo com xingamentos e gritarias, você está atraindo espíritos malignos, e você não tem ideia do estrago que eles fazem para quem dá tamanha brecha para eles. Olha o que diz em Provérbios capítulo 18, verso 21. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Por isso, muito cuidado com a língua. A última coisa que você precisa saber é que ele te odeia com todas as forças. E isso fica em Apocalipse, capítulo 12, verso 12. Mas, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês. Ele está cheio de fúria, pois sabe que lhe resta pouco tempo. Não é à toa que ele é nosso inimigo número 1. Ele é um ser totalmente desprovido de bondade. E o único objetivo dele é levar o máximo de almas junto com ele para seu destino, que é o sofrimento eterno. E no fim dos tempos, ele aumentaria sua fúria por ver seu tempo se esgotando. Por isso, irmãos, não podemos ridicularizar o poder de Satanás. Apesar de Cristo já o ter vencido e termos vitória sobre ele pelo sangue de Jesus, precisamos espalhar o Evangelho e saquear as almas que estão sendo cativas por ele, assim cumprindo o plano de salvação de Cristo. Pois o tempo se aproxima e cada um também deve analisar a si mesmo, aceitando Jesus verdadeiramente em seu coração e negando a si mesmo, tendo certeza de sua salvação através do Espírito Santo. Veja o que diz em 1 Pedro capítulo 5, verso 8. Sede sensatos e vigilantes. O diabo, vosso inimigo, anda ao derredor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Aqui mostra que ele está apenas esperando a hora certa para nos atacar, sabendo de nossas fraquezas, sabendo do que nós falamos e fazemos. Ele vai tentar de todas as formas nos tirar da presença de Deus, e se ele conseguir isso, seremos facilmente atingidos por ele. A Bíblia nos deixa claro de como resistirmos a todos os ataques espirituais de Satanás. E fica em Efésios capítulo 6, verso 11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. É nos revestindo da armadura de Deus. Só assim conseguiremos nos proteger de todas as ciladas do inimigo. Mas você me pergunta, o que é a armadura de Deus? O texto fala de todas as partes de uma armadura romana, que é separada por partes. Capacete de salvação, que é a nossa certeza da vitória em Cristo, o escudo da fé para resistirmos a todas as mentiras e acusações malignas, o cinto da verdade mostrando que estamos firmados na verdade, a couraça da justiça, que é obedecer toda a palavra de Deus, os pés calçados com a preparação do Evangelho da paz, que é o nosso testemunho do Evangelho, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Unindo tudo isso com a oração, estamos blindados contra o mal. Por isso, devemos sempre estar preparados espiritualmente, porque o reino das trevas está mais atuante do que nunca, e não podemos arredar 1 milímetro. A nossa guerra é invisível e com Cristo venceremos todas as batalhas. Amém? Espero que tenha te edificado. Comente,
compartilhe com seus amigos e fique com Deus.